Fala, torcedor da boa política, eu sou Márcio Martins e neste jogo rápido de hoje estamos entrando em campo com dois nomes da esquerda catarinense. Dois parlamentares que unem política, esporte e compromisso social. De um lado, o deputado Marquito, do PSOL, engenheiro agrônomo, ativista da agroecologia, flamenguista e também torcedor do Avaí. Deputado Marquito, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado. Vai ser uma alegria poder conversar aqui com meu amigo Fabiano da Luz. Pois é, do outro lado o deputado Fabiano da Luz do PT, colega de profissão, né? Já foi radialista, ex-prefeito de Pinhalzinho e colorado de coração, torcedor do Internacional. Bem-vindo, deputado, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, quero cumprimentar você, Márcio, cumprimentar meu colega Marquito, flamenguista, mas pelo amor de Deus e todos os santos juntos, né, cara? E havaiano também, né? Eu sou colorado e chapecoense, já é um começo diferente, né? Já dá um clássico, hein? Já dá um clássico bom regional, Chapecoense e Avaí. Chapecoense chegando na Série A e Colorado lutando para ficar, né? Opa! Então deixa eu já começar o programa aqui querendo saber de vocês, né? O que o esporte representa na trajetória de vocês, na vida de vocês, na vida pessoal, nas causas que defendem e na forma de fazer política. Então, eu comecei futebol cedo com meu pai, né? Que me levava para os estádios. Mas eu me firmei no handebol. Handebol eu cheguei até a seleção catarinense, joguei por muitos anos e foi justamente o handebol que me deu a oportunidade de assumir o microfone lá na emissora, porque existia o time de saudades que disputava o sul-brasileiro, sul-americano de handebol, era um time muito forte. E como eu conhecia bem as regras e trabalhava na rádio, o pessoal pediu para que eu pudesse acompanhar e fizesse o comentário pro narrador e o pista, assim, do que significava cada lance, o porquê. Então isso me levou para o microfone e me levou para o mundo esportivo no microfone também, que me permitiu depois narrar futebol, narrar arrancadão, narrar motocross, fazer essas proezas todas. Que legal. A minha, eu não tenho um sucesso tão grande quanto o Fabiano da Luz, né? Que foi para a seleção catarinense, viu só? Pois é, né? De handebol. Categoria. Mas eu joguei handebol aqui no Instituto. Eu fazia na educação física, a gente tinha uma opção. Minha opção foi handebol durante o ginásio na época, né? O ensino fundamental. Mas eu tive uma relação sempre muito próxima com a bicicleta, com bike. Sempre andei muito de bike, sempre usei a bike muito como transporte. Com a capoeira, que foi uma coisa que foi bem importante para mim também, claro, né? E hoje mais com o esporte ligado ao mar, assim. Hoje eu pratico bastante, eu pratico semanalmente natação em mar aberto, no mar, diretamente no mar, né? Que a gente se prepara para fazer algumas travessias. E é isso, futebol desde uma coisa que é natural desde pequeno, a gente sempre jogou, né? Futebol, vôlei, essas coisas. Mas se for falar assim de esporte, é mais bike e a capoeira, acho que tem mais relação direta, assim. Você falou a questão do mar aberto, Marquito. Você é conhecido pela atuação ambiental, mas você é apaixonado também por esse esporte, especialmente natação em mar aberto. Como é que é essa relação com o esporte, como é que é essa relação? Dá para dizer que estar no mar ajuda a organizar as ideias e enfrentar as ondas aí da política? Não, acho que tem uma prática esportiva, né? É muito importante, assim, primeiro porque cuidar do corpo também é cuidar da mente, é se cuidar um pouco, né? É parar um tempinho pelo menos para se cuidar, né? A gente na nossa dinâmica de vida aí, que é uma loucura, né? Em geral, todos os deputados, a gente tem muitas vezes uma dificuldade, assim, de ter esse tempo e de dedicar esse tempo para a gente mesmo, né? Então eu me encontro esse tempo praticando natação em mar aberto. Eu me programo para estar 2 ou 3 vezes por semana, de manhã cedinho. Hoje eu fui, por exemplo, hoje eu nadei das 7 às 8, lá na Armação, e aí volto para casa, tomo um banho e 9 horas eu consigo estar aqui. Então é importante para também se atualizar, assim. Eu posso dormir 2 da manhã, eu acordo 6 e vou fazer essa prática, porque eu entendo que isso me deixa muito mais presente, assim, para tá desempenhando o meu trabalho aqui diariamente, né? E obviamente que tu também te coloca dentro de outros grupos sociais. Então a gente tem hoje tinha uma galera treinando, porque vai ter um Ironman no final de semana e vai ter também uma travessia. Então tinha quase 50 pessoas no mar fazendo o treinamento, né?
Então também me coloca dentro de um outro grupo social, assim, tu tá lá conversando, se relacionando com outras pessoas para além da política, senão tu vive 100% a política e tudo que tu vai conversar em todos os lugares. Então também ter esse grupo próximo do esporte também te coloca nessas outras relações que não são só na política que a gente se relaciona, né? Que legal. Fabiano, no teu caso o envolvimento com o esporte foi ainda mais direto, né? Você foi jogador, já falou, profissional de handebol, né? Não cheguei a ser profissional, Márcio, porque eu jogava na escola futebol, vôlei e handebol. Disputava os campeonatos regionais, os escolares, né? E no handebol que eu me destaquei mais, que eu cheguei a ser convocado para a seleção catarinense, mas eu não disputei competições pela seleção, porque como eu trabalhava finais de semana, eu não conseguia também as liberações para toda hora estar saindo, tinha essa dificuldade, né? Mas eu depois dessas competições, já depois de adulto, eu procurei seguir, mas assim, treinei taekwondo, que eu gostava, não cheguei a competir, treinei o Muay Thai, não cheguei a competir, treinava porque gostava. Então eu sempre fui muito apaixonado assim por esporte, por todas as modalidades, mas nunca cheguei ao estágio profissional justamente porque o trabalho sempre nos consumiu. Fui pro rodeio, fui laçador por muitos anos, não é esporte, mas também é esporte, né? Sim. Seria um esporte tradicionalista, lacei por muitos anos, nos rodeios também, virei narrador de rodeio por um tempo, então, rapaz, se contar tudo... Não é fácil, narrador de rodeio, fiz caramba. Um bom tempo, final de semana. Tu sabe que o cabra, quando ele começa a vida cedo, que casa cedo e é pai cedo, ele tem que fazer a vida. Então eu trabalhava todos os finais de semana, ou era rodeio, ou era motocross, ou era arrancadão, ou eu transmitia eu era contratado para as rádios de Chapecó para fazer a dupla Grenal, então eu ia para Porto Alegre também em vários finais de semana. Eu fazia essa rotatividade da vida por muitos anos no microfone e nas competições para... Mas tu era narrador ou... Narrador. Comentarista, narrador. Eu comecei fazendo pista, né, que seria a reportagem de campo, fiz muitos anos. Inclusive para o João Rodrigues, fui pista há muitos anos. E aí depois, quando o João saiu, que o João foi para deputado e a prefeitura de Chapecó, eu assumi como narrador. E aí o narrador, que era o segundo narrador, acabou virando meu pista. Nós invertemos, né? Porque eu comecei a ter um pique melhor e isso fiquei uns 4 anos narrando. E como é que isso moldou a sua visão de equipe, de liderança? Porque vai dando essa consistência, né, interna também na pessoa, né? Ele é interessante porque o futebol profissional, do qual eu narrei muitos anos, os bastidores dele, os vestiários deles, te ensinavam muito sobre o espírito de liderança, de capitão, de puxar, de incentivar, o espírito aguerrido. Isso você sempre traz um aprendizado para a vida. Isso me ajudou muito, né? Todas essas participações que eu tive, em todas as competições que eu fui, mesmo esses de rodeios ou de motocross, ou a forma como se organizavam as entidades, as competições, alguém sempre tem que puxar a frente e coordenar. Isso vai te dando experiência também, né? Sem dúvida. E não podia faltar o futebol, né? Internacional, Colorado, você é colorado fanático, né, Fabiano? Como é que o Inter te inspira? Você é colorado e o Marquito flamenguista e havaiano. Quer dizer, nós já falamos aqui que dá e chapecoense também aqui. A né? fase dele está melhor que a minha, né? O Flamengo, melhor. Os últimos anos, tem conquistado vários títulos. O Inter está devendo há muitos anos. Mas a paixão veio de casa, do pai, a vida toda colorado, pai de lajeado, e a gente foi crescendo com isso também, pegando o apreço, como se diz, né? A paixão pelo clube. Mas eu sempre fui muito tranquilo, assim, nunca fui um apaixonado desses que são meio briguento e doente, de discutir, bater boca. Sempre assisti tranquilinho o jogo, né? Reclamei isso comigo mesmo quando o Inter perdia. Até o fato de ter sido narrador, acho que te dá isso também, né? Essa postura um pouco mais isenta, né? E um pouco mais distante. E eu vou te dizer uma coisa, Márcio, quando você conhece os bastidores, você passa a não ter tantas paixões mais pelo futebol, né? Eu gosto de assistir um jogo, gosto de assistir uma partida, mas aquela paixão mesmo, quando você entende bem como o bastidor funciona também, aí você mais vira um espectador e não um profundo apaixonado. É verdade. Dá para dizer que para vocês dois o esporte é mais que lazer, né?
Também é uma forma de pensar a vida e a Também, política, né, Marquito? Com certeza. E faz falta, né? Faz falta, né? Faz falta. Faz falta. Pô, o Marquito falando que nada todas as manhãs, isso dá uma inveja boa, né? Dá uma admiração enorme. Não, mas eu não sei, eu acho que daí veio um pouco da gente, né? A gente que cresceu aqui no mar, sempre, essa relação com o mar sempre foi muito próxima, né? E todos, assim, agora, esses tempos a gente fez uma travessia de canoagem havaiana também, uma coisa que eu não tinha feito nunca e comecei a fazer, então não tem como não se envolver, sabe, em aprender a surfar, em aprender, ter essas oportunidades. A gente vive aqui no litoral catarinense, ilha, né? 500 quilômetros de litoral. Florianópolis é uma ilha, né? Então, assim, não tem como não ter esse tipo de cultura. Inclusive, a gente aprovou aqui na LESC que criou a data da cultura oceânica e estabeleceu a política da cultura oceânica em Santa Catarina. E essa lei é muito inspirada por essas relações que a gente estabelece, né? Claro que é muito movida porque os oceanos são o organismo mais importante do planeta do ponto de vista ambiental e do equilíbrio ambiental, mas também porque nos recoloca assim para essa relação, né? E praticar esporte, o lazer, a cultuar, né? O mar através da tua prática, ela é essencial. Eu conheci pessoas com quase 80 anos nadando periodicamente no mar, entendeu? É uma atividade de baixíssimo impacto, tu não se machuca, tu não tem choque, é uma atividade super... As águas salgadas de vez em quando? Engole um pouco, hoje estava bem forte o mar, assim, então... Mas é bom também, não é ruim. Desde que não esteja poluído, né? Então também te coloca nesse papel, sabe? De ser um ambientalista. Fiscalizador. Tem uma máxima, né? A gente cuida daquilo que a gente ama, daquilo que a gente conhece, né? Então tu também praticar esporte assim na natureza também te faz ser um protetor ambiental, sabe? Deixa eu ir nessa linha aí, Marquito. Você que tem sido uma das principais vozes ambientais aqui na LESC, né? E recentemente usou suas redes para chamar a atenção para a espuma que voltou a aparecer, né? Na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O que esse episódio revela sobre esses desafios ambientais da capital e do estado? Não, ele revela primeiro uma coisa bem importante, assim, que a gente se acostuma a conviver com as coisas sendo contaminadas e poluídas. Isso é inaceitável. Por exemplo, eu tomei muito banho da Lagoa da Conceição. Hoje eu não posso levar meus filhos para tomar banho na Lagoa da Conceição, mas a minha infância, parte da minha adolescência era tomando banho na lagoa tranquilamente, era comendo camarão da lagoa sem problema nenhum. E hoje eu não faço isso com a geração seguinte, com os meus filhos, entende? Então assim, e a gente se acostuma com isso, acostumou, não, parece que é uma coisa normal, a gente não pode normalizar isso, assim como, né, se tomava banho nas praias do continente até 30 anos atrás. Verdade. Né? E hoje a gente se acostuma em perder praias, e aí foi aumentando, a gente perdeu balneabilidade nas praias de Canasvieiras, parte dos ingleses e assim por diante, e vai acostumando. Eu acho que a primeira coisa que nos afeta é não podemos nos acostumar. O mundo, tem vários lugares do mundo que estão dando passos atrás nesse sentido, que estão recuperando rios contaminados, baías contaminadas, com metodologias e formas de tratar com soluções baseadas na natureza. A gente tem que dar esse passo. O que está acontecendo com a lagoa é desesperador. Eu tive numa reunião ontem à noite, inclusive lá com a comunidade, e é inaceitável que a gente chegou naquela condição, porque não tem uma ação concreta de recuperação, de restauração da lagoa, sabe? E a gente tem que ter assim, a nossa meta é daqui 20 anos a lagoa ser de novo um grande balneário com água limpa e tal. Isso só vai alcançar isso se tiver um planejamento para chegar lá, né? Fabiano, você recentemente defendeu a UDESC, né, aqui na Assembleia Legislativa, destacando a importância da nossa universidade pública estadual. Queria que você explicasse por que essa defesa é tão importante e o papel da UDESC, que tem inclusive o curso de Educação Física mais prestigiado do estado, com programas gratuitos que beneficiam toda a comunidade. Bom, porque a UDESC é uma referência nacional. A UDESC tem dados, índices, números que são referência em todo o Brasil quando se fala de instituição. Eu tenho a UDESC presente no meu município, Pinhalzinho, com engenharia de alimentos, engenharia química. E eu posso te dizer que a transformação que ela vem fazendo na sociedade, por exemplo, no oeste catarinense, inúmeros agricultores investiram em restaurantes, investiram em cabanas, investiram em produzir um alimento de forma diferente através dos seus filhos que fizeram engenharia de alimentos na UDESC.
e que hoje estão utilizando desse conhecimento para empreenderem, para abrirem negócios. Nós tivemos uma série de empresas que requisitavam engenheiros químicos, que o setor de engenharia está em baixa hoje. O próprio programa Universidade Gratuita agora, né, na aprovação da nova lei, criou um incentivo maior justamente para a pedagogia e engenharia por falta de engenheiros no mercado. E eu percebi assim o quanto na instituição os engenheiros químicos, os estudantes passaram a ser procurados por empresas justamente por falta de profissionais no mercado. Então é uma instituição séria, uma instituição responsável, é uma instituição que cumpre a lei, que cumpre seu papel social. O debate aqui foi um retrocesso que teve justamente porque queriam acabar com cotas, não queriam mais permitir, parece que só o branco é que tem direitos, né? E a UDESC cumpre com a sua lei, também respeita essa questão humana, então nós temos que defender a UDESC, porque quando nós não tivermos mais essas instituições públicas, o ensino vai estar em decadência. Bom, vocês vêm de regiões diferentes, né? Grande Florianópolis e Oeste Catarinense, mas representam uma esquerda que busca se renovar e dialogar, né? Qual é o maior desafio de jogar juntos nesse campo político catarinense, hein, Marquito? Então, acho que não é o desafio, mas eu vejo que é a nossa saída, estarmos juntos e jogar juntos o campo da esquerda hoje, no atual momento do mundo, do Brasil, de Santa Catarina, né? É sempre desafiador, porque os partidos são feitos de pessoas, são feitos de história das pessoas, das relações construídas ao longo da história com as pessoas. E agora, se a gente tem um projeto a ser estabelecido, uma tarefa a ser cumprida, a gente coloca essas questões do campo pessoal, do campo da trajetória de lado e se concentra no projeto maior, né? Eu e o Fabiano, a gente conversa muito em relação a isso, mas a gente tem a certeza absoluta que a gente tem uma missão e uma tarefa. Santa Catarina já elegeu o presidente Lula em outras eleições. Santa Catarina já teve votações à esquerda superiores do que da direita, né? Santa Catarina se beneficia muito dos programas dos governos de esquerda que foram estabelecidos nesse país, né? Especialmente a agricultura familiar, o acesso a recursos, a educação, a saúde, né? Então, a gente precisa, enquanto progressistas, enquanto quem está nesse campo da justiça social, dos direitos, de quem discute sobre consciência de classe, que é a base para tu ser de esquerda, ter uma consciência de classe, entender qual que é a tua tarefa para a população e para o povo trabalhador. E depois tu entender que precisa ter políticas que dão um equilíbrio para a garantia dos direitos e da justiça social. Então, óbvio que nós, à esquerda, a gente não vai aceitar que o pobre tenha que pagar mais imposto do que o rico. Não tem como aceitar isso. É óbvio que nós, à esquerda, não temos como aceitar que a gente desmontem as universidades públicas para só estabelecer universidades privadas. É óbvio que nós, à esquerda, não vamos nos calar se for tentar desmontar os princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde, com todos os limites que ele possa ter. Então a gente sabe que a gente tem um projeto comum, independente de qual partido do campo da esquerda, e a unidade, a unificação desse campo, ela é fundamental. Acho que a gente tem tentado e feito um esforço enorme aqui na Assembleia Legislativa, mesmo sendo muito minoria, mas atuando coletivamente e conjuntamente, né? Legal. O nosso caminho é estarmos juntos, né? Porque a esquerda, se você perceber, ela já foi radical no passado quando precisou ser radical. Hoje é muito mais de diálogo, muito mais de conversa, de ponderação. E por outro lado, você vê hoje uma direita mais radical, com menos palavras, com mais ódio, com mais rancor. E a gente precisa fazer o diálogo com a sociedade, porque o Marquito falou bem, né? O Lula já ganhou a eleição aqui. E nós também já governamos, a maioria das cidades de Santa Catarina já foram governadas pela esquerda. Então, nós precisamos fazer esse debate atual da sociedade, porque, além disso que o Marquito falou dos vários programas, se nós pegar só agora a isenção do imposto de renda, o estado mais beneficiado é Santa Catarina, que vai colocar mais de 1 bilhão por ano no bolso das pessoas que não vão pagar esses R$360 por mês e que vai fazer esse dinheiro girar aqui dentro do próprio estado, em melhorias para ele. Então, a esquerda tem vários programas que beneficiam o povo. Você não vê
a direita defender direitos humanos, defender fim da fome, defender justiça social, defender igualdade. Então esse debate a gente precisa fazer, de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. A gente precisa puxar isso. E esse diálogo, ele parte justamente da nossa união. Sim, claro. Bom, já estamos encaminhando o encerramento e para encerrar, vamos um jogo rápido aqui. Agora sim, um jogo rápido. Um esporte que define a sua vida, Marquito. Hoje é natação, em mar aberto. Natação em mar aberto. Para mim foi o handebol. Um atleta que te inspira? O Guga. O Guga é um cara que representa nós aí. Cara, eu sempre achei o Ronaldinho Gaúcho o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Opa. Mesmo sendo gremista, tá? Ele sendo gremista, mas o cara é bom, o cara muito bom. Fenômeno, né? O Brasil, quando estava ele no auge ali, junto com os outros R's, né? Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, eles nos davam muita alegria. E o Senna, né? E o Senna. Tinha uma coisa que dava gosto, prazer, era levantar domingo de manhã e assistir o Senna. Se a política fosse um esporte, qual seria? Capoeira. O Muay Thai. Não, capoeira não é um jogo, é uma dança quase, entra e sai, esquiva e ataca e defende, então tem tudo a ver com a política. Tem tudo a ver com a política, tudo. Eu particularmente eu faço muita analogia em relação à capoeira e à política. Tá, e uma vitória marcante na sua carreira? Para mim foi a primeira como prefeito. Opa. Depois de um mandato Pinhalzinho? de vereador. Pinhalzinho. Foi a que marcou mesmo. Sua, Marquito? A minha foi a minha primeira eleição a vereador também, que surpreendentemente foi o segundo mais votado aqui da capital. Um recado para quem quer fazer política com esse espírito esportivo. Seriedade, responsabilidade, falar a verdade, ser sincero com as pessoas, ser franco, né? Acho que é o fundamental da política, você ser verdadeiro, né? Não pode ser um fantoche, tem que ser verdadeiro. Não, acho que integridade, sabe? Sim. Tu tem que enfrentar algumas questões muitas vezes, tem que ceder outras vezes, mas o mais importante é se manter íntegro no processo, não perder pedaços, não perder princípios, Claro. né? Não perder o que nos motiva a estar na política e sempre estar olhando para onde tu tá pisando, sabe? Porque na política também é muito fácil tu se perder diante de tudo que tu tem que fazer, todas as pressões que tu sofre e principalmente diante do como o cenário vai mudando rapidamente, né? Então tu ter uma base sólida e sempre olhar para qual que é a base que tu sustenta é fundamental assim para Muito legal. Marquito, Fabiano, obrigado pela conversa, um jogo cheio de ideias, consciência e espírito esportivo. Bem, obrigado, Márcio. Obrigado a você, Marquito. Quando precisar, nos chame aí. Obrigado, Márcio. Continuar o debate. Isso, e na próxima tem que ter vamos fazer uma corrida, fazer umas coisas. Opa! Vamos lá. Jogar bolita. Jogar bolita, ele quer jogar truco. bolinha de gude. Coisa boa. Bom, o Jogo Rápido fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Jogo Rápido, podcast onde a política entra em campo. Até o próximo jogo.